E aí a gente vai falar um pouquinho sobre radiodensidade. Essa é a parte mais difícil de entender, tá, gente? Então eu preciso que vocês prestem muita atenção. Depois anotem todas as dúvidas de vocês que eu vou respondendo tudo ou num novo vídeo ou numa nova explicação, tá bom? Eu preciso muito que vocês entendam isso. Então vamos lá. O nosso corpo ele é constituído de vários tipos de tecidos diferentes. A gente tem pele, a gente tem músculo, a gente tem gordura, a gente tem ar dentro do nosso corpo, a gente tem osso, né? Então a gente tem muita coisa dentro da gente. Cada tecido do nosso corpo tem uma dureza, que é uma densidade diferente, tá? O raio-x, para atravessar o nosso corpo, ele tem que passar por todos esses tecidos, tá? E não é fácil o raio passar por esses tecidos. Então, a gente precisa entender que por algumas partes do nosso corpo, o raio-x vai conseguir atravessar mais facilmente e por outras partes menos facilmente, tá? Dentro do nosso corpo, a gente tem de menos denso o ar. Então, quanto menos denso for, gente, o ar, por exemplo, mais fácil vai ser do raio atravessar por aqui. Então, o ar está aqui, é o menos denso que tem dentro do nosso corpo. Depois nós temos as gorduras, as vísceras, os líquidos, músculos, tendões e cartilagens. E por último, nós temos o osso. O osso corresponde ao que nós temos de mais denso dentro do nosso corpo. A não ser que tenhamos parafusos, placas metálicas dentro do nosso corpo que foi colocado através de cirurgias, tá? Mas se não, o osso é a parte mais densa que nós temos dentro do nosso corpo, a parte mais dura. É muito mais difícil o raio-x atravessar o osso do que atravessar o ar, por exemplo. Onde nós temos ar dentro do nosso corpo? Anotem aí que é importante. Sabemos que temos ar dentro dos pulmões, traqueia, esôfago, estômago, intestinos e nos seios da face, tá? Então, no crânio ali nós também vamos ter, né, perdão, na cabeça nós também vamos ter ar, tá? Os ossos, que são que são as estruturas mais difíceis do raio atravessar, a gente vai ter no corpo todo, né, gente? Mas o ar não, tá? O ar nós só temos em algumas estruturas do nosso corpo, tá bom? O sulfato de bário e o chumbo são estruturas que não existem dentro do nosso corpo. O chumbo nós utilizamos para a proteção do paciente, tá? Um avental de chumbo, por exemplo, para bloquear a passagem do raio-x. E o sulfato de bário, ele pode ser utilizado como um líquido para ser ingerido pelo paciente, para que esse paciente faça algum exame que a gente chama de exame contrastado. Então, a gente vai dar algo para ele tomar que é mais denso do que o próprio osso. Então, essa estrutura vai ficar mais branca do que o próprio osso. Vai ficar mais difícil do raio atravessar do que o próprio osso, tá? O que é branco e o que é preto, vou falar um pouquinho no próximo slide para vocês. Então, ao lado desse slide aqui, eu quero que vocês coloquem, tá? Que rádio, tudo que tem a palavra rádio aqui, gente, vem de raio-x, tá? Então, vamos falar desse slide aqui que fala sobre a menor densidade. O que é algo de menor densidade? A gente viu no slide anterior que é, por exemplo, o ar, tá? O ar seria algo mais denso. Lembra que é mais fácil do raio atravessar o ar? Então, quanto menor a densidade, mais fácil do raio-x atravessar o paciente. Quanto mais fácil o raio atravessar o paciente, gente, mais raio-x também vai chegar no filme. Por quê? Porque o corpo vai bloquear menos a passagem do ar, tá? Então, vai chegar mais raio-x no filme. Quanto mais raio-x chegar lá no filme, mais preta, mais escura vai ficar a imagem daquela estrutura do corpo. Então, quanto mais raio-x chegar, gente, no filme, a gente diz que essa estrutura, ela é uma estrutura com maior radiotransparência, tá? Isso aqui são termos utilizados na radiografia.
Então, quando vocês lerem alguma coisa escrito, isso é radiotransparente, imaginem que é muito fácil do raio atravessar por essa estrutura. Quando a gente diz que é mais radiotransparente, a gente diz que essa estrutura ela é hiper, porque hiper aqui, ó, gente, hiper é mais, hipertransparente, tá? Não é transparente, gente, aos nossos olhos. Ela é transparente ao raio-x, tá bom? Então, nessa imagem aqui, o pulmão, que tem muito ar dentro dos seus alvéolos, ela é uma estrutura hipertransparente. O raio-x passou com uma quantidade muito maior, muito mais facilmente pelo ar, chegou muito no filme, deixando essa estrutura aqui mais escura, tá? Podem colocar aqui mais escura, mais preto, tá? Quanto menor a densidade. Nessa outra imagem desse raio-x aqui, nós vemos também um pulmão, é um pulmão de criança. Aqui está o pulmão direito mais escurinho e aqui está o pulmão esquerdo muito mais branquinho. A gente sabe que um pulmão normal ele tem que ser mais escurinho, tá? Como ele está aqui, tá? Então, nesse caso aqui, o pulmão tem bastante ar e nesse caso aqui, não tinha tanto ar assim dentro do pulmão. Tem outra estrutura aqui dentro que não está deixando o raio passar tão facilmente por aqui, bloqueando, diminuindo a passagem do raio-x por aqui e deixando o filme mais branco. Então, quanto mais fácil o raio atravessa pela estrutura, mais ele chega lá no filme, mais preto vai ficar o filme. Se eu tiver algo dificultando a passagem do raio-x aqui, o raio-x perde força nessa estrutura aqui e chega bem pouquinho lá no filme, deixando o filme mais branquinho. Então, eu vou passar o slide para vocês entenderem agora o que é algo de maior densidade. O que tem de mais denso dentro do nosso corpo, gente? O osso. Por isso que o osso na radiografia sempre vai estar mais branquinho. Olha aqui a imagem da coluna vertebral, tá? Então, quanto mais branquinho, quanto menor for a transparência, quanto mais difícil do raio atravessar, a gente diz que essa estrutura ela é hipo é pouco, gente, hipotransparente. O raio teve muita dificuldade de passar por essas estruturas mais brancas. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de uma sacroilíaca, tá? Ó, aqui está o osso ilíaco, aqui está a coluna, o sacro está aqui. E aqui tem a imagem de dois parafusos. Esses dois parafusos são super densos, ó, são muito densos. Eles são mais densos do que o próprio osso, porque o osso aqui, ó, ele já é mais branco, mas vocês estão vendo que o parafuso é mais branco ainda do que o próprio osso, por quê? Porque o parafuso é mais denso do que o próprio osso. Se eu não tivesse esse parafuso aqui, o osso sim seria a estrutura mais densa daqui, seria a estrutura mais hipotransparente. Mas como eu tenho parafuso, nesse caso o parafuso é mais hipotransparente, tá? Nessa imagem aqui eu tenho o intestino grosso, ó. Eu vou desenhar para vocês aqui. Esse aqui é o cólon ascendente, ângulo hepático, cólon transverso, ângulo esplênico, cólon descendente, tá? Só que o intestino, ele não aparece no raio-x. Quando a gente faz um raio-x de abdômen, as vísceras não aparecem no raio-x. Para que ela apareça, eu preciso colocar dentro dessa estrutura aqui algo mais denso, tá? Para que bloqueie a passagem do raio-x. Nesse caso aqui foi colocado sulfato de bário via retal nesse paciente, para poder contrastar todo o intestino grosso, para que a gente consiga visualizar o intestino no raio-x. Esse próximo slide, ele descreve certinho tudo que eu expliquei para vocês no slide anterior. Então, leiam e anotem todas as dúvidas de vocês